A candidíase se origina a partir de uma disbiose que começa lá no intestino. A origem da candidíase não é vaginal, não é no canal vaginal, não é na região íntima, é lá no intestino. Só que eu sei que às vezes essa informação pode parecer um pouquinho abstrata, meio distante, né? Só que hoje você vai entender de uma forma um pouquinho mais prática o que o seu intestino está te mostrando a respeito dessa desbiose, esse desequilíbrio que está acontecendo lá no seu intestino. E, é claro, você também já vai ter algumas orientações importantes para começar a cuidar dessa desbiose, o que é fundamental para acabar de verdade com a candidíase. Enquanto você não acabar com essa desbiose que está acontecendo no intestino, enquanto você não regenerar o seu intestino, não recuperar o seu organismo, não tem como acabar com a candidíase. O fungo vai continuar crescendo mais e mais e mais, cada vez mais, e trazendo cada vez mais problemas. Não tem como acabar com a candidíase sem você tratar a desbiose intestinal. Lembrando que nem todo mundo que tem desbiose vai desenvolver candidíase, mas todo mundo que desenvolve a candidíase tem uma desbiose. Então, tem que tratar essa desbiose, tá certo? Ah, Roberto, mas eu não tenho desbiose. Tem, você está sofrendo com candidíase? Principalmente se está com candidíase recorrente. Trata, 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 sempre volta. Tem uma desbiose enorme acontecendo lá no seu intestino. Está desequilibrado, está com pouca bactéria boa, consequentemente está crescendo muito fungo. Seu intestino está permeável, está deixando passar um monte de substância que não deveria para a sua corrente sanguínea. E com isso vai acontecendo um monte de desequilíbrio no seu corpo. Então temos que cuidar disso, tá? A observação e a avaliação das fezes, olha, do seu cocô, tá? Ela já mostra muitas pistas sobre o que está acontecendo no intestino, sabia? Tem uma coisa que chama tabela de Bristol. A tabela de Bristol, o que que é, gente? Essa tabela de Bristol, ela é uma escala, a escala de Bristol que a gente fala, né? Ela é uma tabelinha com os tipos de cocô. Então, os tipos 1 e 2 são aquelas bolinhas ali separadas, né, que indicam constipação. Então, pode ser tanto as bolinhas separadas, sabe, igual cocôzinho de cabrito, né, aquelas bolinhas separadas ali mais ressecadas, ou pode ser um monte de bolinhas um pouquinho mais aglutinadas, tipo um cacho de uva, assim. Então, isso mostra constipação. O que que isso quer dizer? Por que que acontece a constipação? Vai acontecer porque está faltando água, porque está faltando fibra, ou em algum caso de alergia ou sensibilidade alimentar também, principalmente, né, hoje em dia, com essa nossa alimentação de hoje, nesses tempos de hoje, principalmente alergias e sensibilidades a leite e a glúten, tá? É claro, pode ser com várias outras coisas, mas hoje em dia é extremamente comum essa sensibilidade a leite e a glúten. Isso provocar constipação, o intestino preso, tá? Por quê? Porque tanto o leite quanto o glúten, quando eles estão em contato ali, né, no seu, com o seu intestino, está acontecendo essa digestão, eles conseguem formar alguns compostos que são semelhantes a compostos opioides, né? São semelhantes a alguns compostos, tipo uma droga mesmo, que ativa alguns receptores ali no intestino, em algumas células, e isso interfere nessa motilidade intestinal. Então, pode sim levar a uma constipação. Tem alguns distúrbios metabólicos também, como diabetes ou como hipotireoidismo também, que facilitam essa constipação acontecer, né? Também reduzem essa motilidade intestinal. Pode ser uma deficiência de magnésio também, pode ser uma alta ingestão de proteínas. Então, tá exagerado, né? Tá comendo proteína demais, o seu corpo não tá dando conta de digerir direito, fica aquilo ali muito tempo parado no seu intestino, isso também pode provocar uma constipação, tá? Então, saiu daqui da constipação, eu vou passar para vocês algumas orientações. Você que sofre de constipação, que você pode fazer para já começar a ajudar o seu intestino a melhorar, né, a resolver um pouquinho aí, melhorar um pouco esse desconforto. E claro, né, tem que cuidar do intestino, tem que regenerar esse intestino para conseguir acabar com a candidíase. 3 e 4 já são os formatinhos normais, já são considerados cocô normal ou saudável, que é o que a gente chama de bananinha madura ou bastão. É aquele cocô que sai mais fácil. É claro, né, gente, eu trouxe aqui para vocês mostrando, né, falando assim, o tipo, o formato, mas essa escala de Bristol, ela traz essa luz pra gente, né, sobre o que o formato ali das fezes está querendo nos dizer, né, que pistas que ele está dando sobre o que está acontecendo no nosso intestino. Mas também, quando você tá com esse cocô aí normal, né, você tem que ver, ele tá normal, mas ele tá saindo fácil, você sente dor para fazer? Você sente que realmente saiu tudo o que precisava? Ai, qual que é a frequência?
Tá normal, mas de quanto em quanto tempo que você está indo ao banheiro? Tem algumas coisas também para serem observadas nisso. Mas se já está saindo assim, nesses tipos 3 e 4, né? Que é aquele bastãozinho mesmo, que sai fácil. Gente, vou falar uma coisa aqui. Depois, quando vocês forem olhar com sorvete, sorvete soft, vocês vão lembrar disso, né? Aquele cocô que sai facinho ali, igual sorvete soft mesmo, né? Sem trabalho, nem nada, né? Ótimo. Então, isso aí é um cocô normal, é um cocô saudável, tá? Mas, como eu falei, não é só observar o formato, tá? A frequência, o esforço que você faz também, observa isso, tá certo? E, é claro, preciso deixar aqui para vocês essa observação, tá? O intestino funcionar todo dia, você ir ao banheiro todos os dias, não quer dizer que você não tenha uma desbiose, não quer dizer que seu intestino está ok. Tem muitas outras coisas para você observar. Olhar para o cocô é o primeiro passo, tá certo? O número 5, sabe aquelas fezes que são mais macias, mas não chega a ser uma diarreia? Não chega, né, a ser líquido, explosivo, nem nada. Ela é mais macia, mas é soltinha, não é aquele macio igual eu falei do sorvete soft, não, tá? Não é aquele bastão inteirinho ali macio, não. É macio, mas não é um bastão inteirinho, meio que solta os pedaços. São umas fezes, assim, um pouco mais amolecidas, tá? Mas ainda não é uma diarreia em si. Então, isso quer dizer que está faltando principalmente fibras ali no bolo fecal, tá certo? Então, em geral, quando está acontecendo isso, você não está sentindo dor, não está sentindo nada de estranho, nenhum outro tipo de desconforto, assim, né, que caracteriza uma diarreia em si. Então, você consertando ali, ajustando algumas fibras na sua alimentação, você já consegue contribuir para esse quadro começando a se normalizar. E, gente, né, vamos lá, e diarreia? Diarreia é quando você tá ali com aquele cocô mais mole, né, mais não, se tiver mais líquido então já é o tipo 7, né, tipo 6 e 7 da escala de Bristol, já é aquela diarreia mesmo, né, porções com consistência bem pastosa, bem solta, ou até mesmo mais líquido mesmo, né, que às vezes a gente conhece como água de arroz, né. Geralmente, essas diarreias mais intensas, né, elas não vão acontecer assim o tempo inteiro, tá. Em geral, essas diarreias mais intensas, elas estão mostrando que está acontecendo uma agressão à sua mucosa intestinal. Então, isso pode acontecer por uma alergia ou uma intolerância alimentar. Então, né, lembra que eu falei na constipação para vocês que pode acontecer por uma hipersensibilidade alimentar? E a diarreia também pode acontecer por algum tipo de alergia ou intolerância alimentar que vai provocar uma resposta diferente no seu organismo, ali no seu intestino, tá? Pode ser uma doença inflamatória intestinal também, pode ser uma coisa que você comeu contaminado, pode ser assim, algum tipo de agressão que aconteceu para o seu organismo. Quando a gente, por exemplo, sai, né, come alguma coisa fora de casa que está contaminado, você tem uma diarreia, dentro de poucos dias, pronto, passou, acabou. É uma agressão que aconteceu, pontual, seu corpo lidou com aquilo e acabou. Isso é uma agressão pontual que aconteceu, né, em geral, por uma contaminação. Porém, é diferente, presta atenção se você tem episódios frequentes aí de diarreia. Não é normal. Não é normal ter diarreia frequente. Se está acontecendo isso com frequência, é porque está chegando uma agressão ao seu intestino com frequência. Então você tem que buscar entender o que é essa agressão, o que que você está consumindo, né? De medicamento, de alimento, né? O que está chegando no seu intestino com tanta frequência que está provocando essa agressão com tanta frequência. Então, o principal é entender aí, né, buscar o que está causando essa agressão, tá? Mas, é claro, tem algumas coisas que você pode fazer para te ajudar também com isso, tá? Identificar o agressor é essencial. Porém, enquanto a gente vai procurando, né, o que é esse agressor, tem coisas que dá para fazer para começar a te ajudar, tá certo? A lidar melhor com essa situação. É claro, né, gente, porque ficar com diarreia aí por muito tempo, isso vai te levar a vários distúrbios, né? Desnutrição, você vai perder eletrólitos, você vai desregular ainda mais o seu metabolismo, a sua fisiologia, tá certo? E, consequentemente, vai piorar cada vez mais o seu intestino, vai deixar cada vez mais fácil para o fungo crescer.
e, consequentemente, candidíase vai piorando cada vez mais, tá certo? Então, olha, vamos prestar atenção no cocô. Eu sei que às vezes, gente, às vezes a gente, assim, termina de fazer cocô, tem muita gente que é assim, tá? Tem muita gente que é assim, termina de fazer cocô, nem olha, já joga um papel em cima para nem precisar olhar para a cara do cocô, já baixa a tampa sem nem virar. Depois que dá descarga, assim, não olha para a cara do cocô. Tem gente que morre de nojo. E eu entendo, tá? Não quero obrigar ninguém a ficar encarando o cocô, não, mas é importante dar uma olhadinha rapidinho ali para trás, tá? Se você é desse tipo aí, né, que morre de nojo, dá uma olhadinha bem rapidinho antes de você baixar a tampa, para você ter uma ideia do que está acontecendo no seu intestino. Porque se você está sofrendo com candidíase, com certeza você tem uma desbiose, com certeza o seu intestino precisa de cuidado, o seu intestino precisa de recuperação. E quando a gente observa a cara do cocô, quando a gente observa o que o cocô está nos mostrando, você consegue entender que tipo de ajuste eu consigo fazer, né? Meu corpo está mostrando que está precisando que eu faça para contribuir para essa recuperação. Tá? Então, olha ali rapidinho, tá bom? Nem que seja bem rapidinho ali, só para você ter uma noção de como que tá a cara do seu cocô, o que está acontecendo aí no seu corpo, tá? Isso é muito importante para você já começar a dar os primeiros passos ali para acabar com a candidíase. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vocês que sofrem com constipação, é claro, né, gente? Tanto em relação à constipação quanto à diarreia, eu vou trazer umas orientações aqui para vocês, para já começar a te ajudar com isso. Mas o principal é eliminar os agressores, tá? O principal é parar de colocar aí no seu corpo, parar de colocar em contato com o seu intestino o que está provocando essa alteração, tá? Então, para algumas pessoas, vai ser algum tipo de alimento, para outras pessoas, o exagero em algum tipo de medicamento, às vezes até mesmo os laxantes, né? Então, isso é bem importante. E claro, quando a gente vai tratar a candidíase para valer, né, tratando a verdadeira causa, fazendo o tratamento certinho, alguns ajustes básicos imediatos que você já pode começar a fazer desde já. Terminando aqui, desligando aqui agora, você já consegue, já, né, a entregar, consegue começar a fazer, entregar essas coisas para o seu organismo para te ajudar com essas questões. Primeiro, vamos lá em relação à constipação. Primeiro de tudo, gente, primeiro de tudo, é claro, aquela coisa básica do tempo da vovó, água, né? Tem que beber bastante água, mas não é sair bebendo água de qualquer jeito não, tá? Tem que ser longe das refeições. Porque uma outra coisa que você precisa fazer para melhorar a constipação é melhorar a sua digestão. Porque se o alimento é mal digerido, chega no seu intestino, não é muito bem digerido, fica lá inteiro, fica lá aqueles pedaços muito grandes que o seu corpo não consegue absorver, não consegue aproveitar, vai ficar ali parado. O fungo vai fermentar, vai te dar mais gases, vai provocar várias coisas e constipação também. Tá parado ali uma coisa que seu corpo não consegue lidar bem e aquilo ali vai deixando o seu intestino mais lento. Por quê? Né? Por compostos que vão sendo formados nessa tentativa de digestão, tanto pelo seu próprio organismo quanto pelos micro-organismos que estão ali, as bactérias boas, mesmo tentando fazer o trabalho delas, não conseguem. Os fungos que começam a utilizar aquele alimento também vão liberando várias substâncias. Tem um tempo. O corpo está tentando digerir aquilo, está vendo que não está conseguindo, mas ele está tentando. Então, fica parado ali mais tempo nessa tentativa, demora mais. Então, isso contribui muito para a constipação acontecer. Então, você precisa melhorar a sua digestão. E, se você toma água junto das refeições, ai, Roberta, tem que tomar água, vou tomar aqui junto do almoço, junto da janta. Se você está tomando água aí junto das refeições, né, principalmente nessas refeições principais, que em geral tem uma combinação de alimentos que demanda um pouco mais de trabalho para o nosso organismo digerir, você vai estar piorando a sua digestão. Essa água vai diluir os ácidos do estômago, vai diluir as enzimas digestivas. E aí vai ficar ainda mais difícil para digerir os alimentos, tá? E vai sobrar mais alimento mal digerido ali no seu intestino, vai aumentar a constipação, tá certo? Então, beber água longe das refeições, tá? Consumir mais fibras, gente. Não adianta encher de fibra também e não tomar água, senão você piora a constipação.
Tanto que, lembra lá do tipo 5 que eu falei para vocês, do cocô lá na escala de Bristol? Que é aquele tipo que não chega a ser uma diarreia, não tá doendo sua barriga nem nada, mas tá ali um pouco mais mole, mais macio do que o normal. Então, você precisa de fibras, tá? Você precisa colocar mais fibras ali para ajudar a melhorar essa consistência. Então, se você exagera na fibra e não acrescenta água, vai dar um efeito reverso, um efeito contrário, tá? Isso quando você está com uma constipação. E para melhorar a digestão, você pode utilizar chás digestivos, tá? Chá de alecrim, chá de guaçatonga, espinheira santa, você pode usar chá de hortelã, chá de erva doce, mas o chá tem que ser antes da refeição. Ou então, Roberta, mas é porque antes eu não sabia que minha digestão não ia ficar legal. Então, espera 1 hora depois que você comeu, aí você toma o seu chazinho. Isso para te ajudar na digestão, tá? E, gente, para diarreia, para as meninas que estão aí sentindo mais episódios de diarreia, né? Tem essas fezes mais amolecidas, às vezes mais explosivas mesmo, não é só aquele amolecido, né? É diarreia mesmo, aquelas fezes sem consistência mesmo, mais frequentes. Aumentar o consumo de fibras. Isso ajuda demais. É claro, né, gente? Como eu falei, se é uma diarreia bem frequente, muito constante, você tem que entender o que está agredindo o seu corpo dessa forma para ter essa diarreia tão constante. Então, às vezes, pode ser até mesmo uma manifestação de uma síndrome de intestino irritável, alguma inflamação, um quadro inflamatório um pouco mais intenso intestinal. É claro, você está com a desbiose, tem uma certa inflamação acontecendo ali, né? Num baixo grau. Mas para algumas pessoas, esse grau de inflamação pode ter aumentado um pouco mais e estar provocando uma agressão maior por mais tempo, tá? Então a gente tem que entender o que está agredindo tanto assim o seu intestino, mas você já consegue fazer algumas coisas para ajudar o seu corpo, né, nesse processo aí de ajustar um pouco essa consistência das fezes, tá? Então, aumentar o consumo de fibras. Que fibras, Roberta, que vocês falam? Ah, fibra, fibra, fibra. Então vamos lá. Eu vou citar algumas aqui para vocês que são ótimas para ajudar a melhorar a consistência das fezes nas fezes mais amolecidas. Quando eu falo lá em cima para vocês em relação à constipação, as fibras que você vai utilizar lá na constipação, essas que eu vou falar aqui, também vão acabar te ajudando, desde que você consuma bastante água. Mas o principal, lá na constipação, aumenta a quantidade de frutas em geral, de verdura, de legumes, de salada. Tudo isso é riquíssimo em fibra. Isso vai contribuir muito, muito mesmo para melhorar a questão da constipação. No caso dessas fezes sem consistência, né, diarreia ou quase diarreia, tem umas fibras que são mais indicadas. Por exemplo, banana verde congelada. Sabe como que você faz isso? Pega uma banana verde, verde, verde mesmo, verde verdona. Verde, verde mesmo, tá? Compra lá a banana verde, lava ela direitinho e tal, e corta umas rodelinhas assim de uns 2 dedos, corta ali as rodelinhas e congela com casca e tudo, tá? Congela ali aquelas rodelinhas e você pega essa banana congelada, você pode bater ela quando você for fazer um caldo, quando você for fazer um feijão, quando você for fazer um suco, uma vitamina, qualquer coisa assim, mais molinha que você vai fazer, que você vai bater, qualquer coisa que você vai bater. Você vai liquidificar ou fazer um creminho, alguma coisa assim. Então, você consegue colocar essa banana verde congelada, tá? Tem, assim, fibras incríveis, tá certo? Então, faz isso que ajuda muito, muito mesmo, a entregar fibras para o seu organismo, tá? Pode ser flocos também, flocos em geral, sabe? Floco de aveia, né? Aveia em flocos grandões, tá? Floco de amaranto, floco de quinoa. Isso também vai ajudar a entregar mais fibras para melhorar essa consistência das fezes. Batata Yacon, gente. Para quem não conhece, a batata Yacon, ela é mais ou menos parecida com uma batata doce, é mais clara. Tá? E você come ela crua. Se você for procurar aí no sacolão, no supermercado, você encontra a batata Iacon, tá? Y-A-C-O-N, tá? E você corta ela, descasca. Você não precisa comer ela inteira, toda de uma vez, não. Ela tem um gostinho meio adocicado ali. Algumas pessoas já falaram isso também. Eu acho assim que lembra um pouco, a consistência lembra um pouco a consistência de maçã. E o gosto parece meio que uma mistura de maçã com pera, mas bem suave, mas é adocicado, tá? Então, você come batata como ela é grandona, né? Você corta uma rodela, né? De um dedo, 2 dedinhos, assim, um dedo só, tá bom. Se for um dedo bem fininho, pode ser 2 dedos mesmo. Mas não precisa de muito, né? Muito mais do que isso, não. Você todo dia comendo um pedacinho assim, uma rodela dessas, você já vai estar entregando uma boa quantidade de fibras, tá? Farinha de banana verde também. Ah, Roberta, banana verde congelada, não sei se eu consigo fazer.
pode usar uma farinha de banana verde também, tá? Também vai ser uma boa fonte de fibras para melhorar essa questão da consistência das fezes, tá, gente? Lembrando que o que eu trouxe aqui para vocês vai te ajudar, tá? Assim, são primeiros passos, são ajustes básicos imediatos que conseguem já começar a te ajudar, né, a entender o que está acontecendo no seu intestino e começar a fazer ajustes para melhorar um pouco mais a sua qualidade de vida, para melhorar, né, entender ali o que que eu preciso entregar, o que que eu preciso deixar de entregar para o meu intestino para ele conseguir dar uma respirada e começar esse processo de recuperação, que é primordial para você conseguir acabar com a candidíase.